O caminho que a paz desenha, 15 passos com Paulo. A estrada de Damasco ainda ecoava nos pés de Saulo quando ele caiu. Não foi o sol que o cegou, mas a luz de um chamado que reescreveria não só seu nome, mas o rumo de incontáveis vidas. Anos depois, já como Paulo, suas cartas cruzariam mares e séculos, carregando uma sabedoria que não envelhece. A paz não é a ausência de tempestade, mas a certeza de um porto mesmo quando as ondas rugem. Eis que, entre prisões e naufragios, ele teceu 15 fios de ouro para quem busca força sem perder a ternura. 1. A paz começa quando a culpa termina. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Filipenses 3:13. Paulo não negava seu passado, ele o enterrava. Não como quem foge, mas como quem planta uma semente. O arrependimento é adubo, não corrente. A paz nasce quando paramos de carregar o que Deus já perdoou. 2. A alegria é uma escolha, não um acaso. Alegrai-vos sempre. 1 Tessalonicenses 5:16. Escreveu isso de uma prisão, com correntes nos pulsos. A alegria de Paulo não dependia das circunstâncias, mas da certeza de que, mesmo no escuro, a mão de Deus desenhava constelações. 3. A fraqueza é o lugar onde Deus assina seu nome. Quando sou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12:10. O espinho na carne e aquele sofrimento que não passa era seu troféu. Paulo aprendeu que as rachaduras são por onde entra a glória. 4. O amor não é um sentimento, é uma pessoa. O amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios 5:14. Não era retórica. Era a marca de um homem que viu Jesus no caminho e nunca mais conseguiu amar pela metade. O amor verdadeiro não se mede por palavras, mas por cicatrizes as dele e as de Cristo. 5. A oração é a respiração da alma. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. Não como um ritual, mas como quem não consegue viver sem ar. Paulo falava com Deus entre uma martelada na tenda e um navio prestes a afundar. A paz é o ritmo dessa conversa ininterrupta. 6. A liberdade não é fazer o que se quer, mas o que se deve. Para a liberdade Cristo nos libertou. Gálatas 5:1. Ele conhecia bem as correntes das leis humanas e das paixões desgovernadas. A verdadeira liberdade, ensinava, é servir a quem nos ama o suficiente para morrer por nós. 7. A igreja é um corpo, não um clube. Se um membro sofre, todos sofrem. 1 Coríntios 12:26. Paulo via a comunidade como um organismo vivo, o joelho que se dobra para o irmão se levantar, o olho que chora pela dor do pé. A paz cresce onde ninguém é descartável. 8. O contentamento é a arte de bastar-se em Cristo. Aprendi a contentar-me. Filipenses 4:11. Escreveu isso depois de passar fome, frio e abundância. O segredo? Olhar para as mãos vazias e enxergar nelas o formato da cruz. 9. A esperança é a âncora da alma. Porque em esperança somos salvos. Romanos 8:24. Paulo sabia que a fé não é cega, ela vê o invisível. A paz não é a falta de dúvidas, mas a certeza de que, no fim, todas as perguntas se calarão diante de aquele que é a resposta. 10. O perdão é a chave que destranca o futuro. Suportai-vos uns aos outros. Colossenses 3:13. Ele, que perseguiu cristãos, pedia que perdoassem como haviam sido perdoados. O ressentimento é um veneno que bebe quem o guarda, o perdão, a única água que lava a alma. 11. A sabedoria não grita, ela serve. Não vos conformeis com este século. Romanos 12:2. Paulo falava linguagens de filósofos e pescadores, mas sua mensagem era uma só: a verdadeira inteligência se ajoelha para lavar os pés do próximo. 12. A morte não é um ponto final, mas uma vírgula. Para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Quem teme a morte não entendeu a vida. Paulo via o túmulo como uma porta e do outro lado, um abraço que duraria para sempre. 13. A generosidade é o eco da graça. Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Ele coletava ofertas para os pobres de Jerusalém enquanto pregava aos gentios. A mão que dá é a mesma que recebe o pão partido da ceia, ambas são sagradas. 14. A unidade não exige uniformidade. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12:4.
Paulo unia judeus e gregos, escravos e senhores, não apagando suas diferenças, mas tecendo-as em um só tapete aos pés da cruz. 15. A jornada termina onde começou, no amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. 1 Coríntios 13:13. No fim, não são as epístolas nem os milagres que ficam, mas o amor que as inspirou. Paulo soube disso quando, pela primeira vez, chamou Jesus de Senhor e ouviu, em resposta, um nome novo: meu filho. A estrada de Paulo terminou em Roma, com uma espada e um último suspiro. Mas suas palavras seguem caminhando, como pérolas espalhadas para quem precisa de luz no caminho. 15 ensinamentos, uma só verdade: a paz não é um destino, mas a companhia de quem aprendeu a andar com Deus mesmo quando a noite cai. A poeira de Roma ainda dançava no ar quente quando o soldado abaixou a espada. O sangue de Paulo, escuro como vinho derramado, misturou-se à terra onde outros mártires já haviam caído. Mas a morte não foi o fim, foi apenas o selo de uma aliança escrita não em tábuas de pedra, mas em corações de carne. Antes do golpe, ele havia escrito a Timóteo, suas letras trêmulas traçando palavras que o frio da prisão não conseguia congelar: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Não era orgulho, mas paz daquela mesma que o havia encontrado no caminho de Damasco, quando a luz o cegou para que finalmente enxergasse. Agora, a escuridão o recebia como um velho conhecido, e ele sorriu, porque até nas sombras reconhecia a voz que lhe sussurrava: basta-te a minha graça. Enquanto o corpo de Paulo era levado por mãos anônimas, suas cartas já navegavam pelo Mediterrâneo, enroladas em couro e seladas com cera, como sementes carregadas pelo vento. Em Éfeso, uma viúva as lia à luz de uma lâmpada de azeite, e suas lágrimas caíam sobre o pergaminho onde estava escrito: o amor nunca falha. Em Corinto, um escravo as memorizava em segredo, repetindo baixinho: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos sois um em Cristo. As palavras ganhavam vida própria, como pão partido e multiplicado. Anos depois, um jovem chamado Lucas, daquele mesmo que colhera os relatos dos apóstolos, sentou-se à mesa de um casebre em Filipos. Entre ele e um velho de mãos calosas, uma carta desgastada pelo tempo. Alegrai-vos sempre, lia o homem, e sua voz, áspera pelo tempo, tremia. O Senhor está próximo. Lucas observou as rugas no rosto do ancião, sulcos cavados por décadas de esperança, e soube que aquelas palavras não eram tinta, mas cicatrizes de uma batalha já ganha. Enquanto isso, em um mercado de Antioquia, uma criança brincava com um pedaço de pergaminho rasgado, onde ainda se lia: quando eu era menino, falava como menino. Ela não entendia o significado, mas guardou o fragmento no bolso, como um tesouro. Anos mais tarde, já adulta, o encontraria novamente, desta vez, lendo com olhos que haviam visto a dor e a graça se entrelaçarem. A espada que ceifou a vida de Paulo não pôde cortar o fio que suas palavras teceram entre os séculos. Porque o amor, quando verdadeiro, não se mede em anos, mas em eternidade. E assim, enquanto impérios caíam e reinos se erguiam sobre cinzas, algo permanecia: a voz de um fariseu que aprendeu a chorar, a rir, a quebrar-se e a ser refazer sempre, inexoravelmente, no amor. Porque no fim, como no início, só isso importa. O resto é silêncios que Deus preenche. A mulher, agora de cabelos prateados pelo tempo, desdobrou o pergaminho sobre a mesa de madeira gastas pelas gerações. Seus dedos, marcados pelas rugas de uma vida vivida sem medo, tremiam levemente ao tocar as letras desbotadas. Quando eu era menino, falava como menino. A memória da criança que fora voltou como um sopro quente, o cheiro de terra molhada depois da chuva, o som dos sinos da aldeia, a voz do avô contando histórias à luz de uma lamparina. Ela não sabia então que aquelas palavras eram de Paulo, o apóstolo que um dia perseguira cristãos e depois se tornou um deles, não por obrigação, mas por um encontro que lhe queimou a alma. Também não sabia que, décadas depois, encontraria no mesmo fragmento consolo para uma perda que parecia insuportável. Seu filho, o mais novo, partirá em uma viagem e não voltará. Os mensageiros trouxeram apenas um pedaço de tecido rasgado de sua túnica e a notícia de uma tempestade no mar. Ela chorou até que as lágrimas secassem, até que o silêncio se tornasse tão pesado quanto o luto. Foi então que, ao arrumar um baú antigo, reencontrou o pergaminho. Agora vejo como em espelho, obscuramente, e então, veremos face a face. As palavras a atingiram como uma revelação.
Não eram apenas letras, eram um abraço através dos séculos, um lembrete de que até as dores mais profundas têm um lugar na grande tapeçaria do tempo. Ela fechou os olhos e viu, não o mar que engolira seu filho, mas o menino que lhe fora, rindo enquanto corria entre os campos de trigo. E soube, sem entender como, que o amor não se perdia, apenas se transformava. Naquela noite, ela acendeu uma vela e colocou o pergaminho ao lado de um pequeno altar de pedras que colecionara ao longo dos anos, uma de Jerusalém, outra do deserto onde Paulo caminhara, uma terceira do porto onde seu filho embarcara pela última vez. Não eram relíquias sagradas, mas testemunhas mudas de que a vida, mesmo quando parece se despedaçar, encontra um jeito de continuar. E assim, enquanto o vento uivava lá fora, ela sussurrou as palavras que agora carregava no peito. Fiquei menina, depois mulher, depois mãe. Falei como criança, depois como a que perdeu, depois como a que entendeu. Mas o amor permanece. A chama da vela tremeluzia, projetando sombras dançantes nas paredes de pedra da pequena casa. Cada movimento da luz parecia contar uma história própria, como se os mortos também tivessem voz naquelas horas silenciosas. Ela fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, não sentiu o peso da ausência como uma faca, mas como um rio profundo, sim, mas que também podia carregá-la. Do lado de fora, o vento trazia o cheiro da terra úmida, daquele mesmo solo que seu filho pisara quando menino, correndo atrás de borboletas ou inventando batalhas com espadas de madeira. Ela lembrava-se do som da risada dele, um som que agora habitava não mais seus ouvidos, mas algum lugar mais fundo, onde as memórias se tornavam parte do osso, do sangue. Não era saudade o que sentia, ou pelo menos não apenas isso. Era uma certeza estranha, como se o menino ainda estivesse ali, não como um fantasma, mas como uma semente que ela própria carregava dentro de si, pronta para brotar em gestos, em palavras, em silêncios compartilhados com o mundo. Ao amanhecer, ela vestiu o xale tecido por suas próprias mãos nos invernos longos e saiu. O caminho até o campo de trigo era o mesmo de sempre, mas seus passos pareciam mais leves, como se o chão, sabendo de seu fardo, a sustentasse com mais cuidado. As espigas balançavam ao vento, e ela estendeu a mão, deixando que os grãos secos deslizassem entre seus dedos. Lembrou-se de como, anos antes, o menino fizera o mesmo, perguntando se o trigo também sentia o vento. Ela responderá que sim, que tudo que vive sente até as pedras, até a terra. Agora, entendia melhor. O amor não era só o que se segurava, mas também o que se deixava ir. Não era só o que se via, mas o que se sentia mesmo com os olhos fechados. Quando voltou para casa, encontrou uma carta sobre a mesa. O selo era de uma cidade distante, um lugar que seu filho mencionara uma vez, em uma das poucas cartas que chegará antes do silêncio. Sua mão tremeu ao abrir o envelope, mas não por medo. Era como se soubesse, de algum modo, que aquelas palavras não trariam de volta o que se fora, mas talvez apenas talvez confirmassem o que ela já pressentia, que o amor, mesmo quando se transforma, nunca deixa de ser um fio invisível, tecendo o passado ao presente, os vivos aos que partiram. A letra não era a dele. Pertencia a um estranho, um homem que dissera ter conhecido seu filho nos últimos dias. Ele falava de você, lia-se nas linhas trêmulas. Dizia que o trigo da sua terra era dourado como o sol da manhã, e que a mãe dele tinha mãos que curavam até as dores que não se veem. Ela sorriu. Não era uma dor que partia, mas uma que se alargava, fazendo espaço para algo novo. Guardou a carta junto ao pergaminho, ao lado das pedras. Depois, pegou a tesoura e cortou um fio de seu próprio cabelo, branco como a neve dos invernos que sobrevivera. Amarrou-o em torno da pedra do porto, como um laço, como uma promessa. Naquela noite, sonhou com o mar. Não com ondas furiosas, mas com uma superfície calma, quase um espelho. E no reflexo da água, viu não um rosto, mas muitos, o seu, o do filho, o do menino que ele fora, o do homem que nunca conhecera. Todos sorrindo. Todos vivos, de algum modo. Ao acordar, soube que não precisava mais esperar por respostas. Elas sempre estiveram ali, no vento, no trigo, nas pedras que testemunhavam. No amor que, mesmo transformado, nunca deixará de sê-lo. O café fervia na chaleira de cobre, o vapor subindo em espirais lentas, como fumaça de um fogo antigo. Ele serviu uma xícara e levou até a janela, onde a luz da manhã ainda hesitava entre o cinza e o dourado. No campo, o trigo balançava, e entre as espigas, as pedras brilhavam levemente, como se tivessem absorvido a luz da lua da noite anterior.
Não havia pressa. As mãos, antes tão apressadas em consertar, em segurar, em evitar que tudo se desmanchasse, agora descansavam sobre a borda da xícara, quentes e leves. O filho não voltaria, isso ele sabia há muito tempo. Bate a ausência já não era um vazio. Era um espaço, como o silêncio entre duas notas de uma canção que só ele conseguia ouvir. Colocou a xícara sobre a mesa e pegou o embrulho de pano que guardava no bolso. Dentro, as pedras, a do porto, agora com seu fio de cabelo branco, a do caminho, lisa pelo tempo, a da praia, áspera como a memória. E a carta, amarelada nas bordas, com letras que já não precisava reler para saber de cor. Saiu para o campo. O vento soprava suave, trazendo o cheiro de terra úmida e algo mais de sal, talvez, ou apenas a lembrança dele. Ajoelhou-se entre as fileiras de trigo e cavou um pequeno buraco com as mãos. Não era uma sepultura, nem um esconderijo. Era um lugar. Depositou as pedras uma a uma, como se estivesse plantando sementes. A carta ficou por último, dobrada com cuidado, como um mapa que já não precisava ser seguido. Cobriu tudo com terra, pressionando-a com as palmas, sentindo a umidade se misturar à sua pele. Quando terminou, ficou ali por um tempo, ouvindo o trigo sussurrar. Não havia lágrimas, nem palavras. Só uma certeza quieta, como a do rio que sabe que um dia encontrará o mar. De volta à casa, pegou a tesoura novamente. Desta vez, cortou mais do que um fio, deixou cair mechas inteiras sobre a mesa, observando-as como se fossem folhas de outono. Depois, com os dedos trêmulos apenas pelo peso dos anos, trançou os fios restantes em uma pequena corda. Não era um laço, nem uma amarra. Era uma ponte. Naquela tarde, quando o sol já inclinava para o oeste, ele caminhou até o limite do campo, onde a terra encontrava a estrada poeirenta. Não levou nada além da trança de cabelo e do silêncio. Um homem a cavalo passou por ele, levantando uma nuvem de pó. Não cumprimentou, nem olhou para trás. Mas o velho sorriu, porque reconheceu no trote do animal o mesmo ritmo das ondas que sonhara. À noite, quando as estrelas apareceram, uma a uma, ele acendeu a lamparina e sentou-se à mesa. Não havia mais cartas para escrever, nem pedras para guardar. Só a trança, agora pendurada no prego da parede, balançando levemente com a brisa que entrava pela fresta da janela. Do lado de fora, o trigo continuava a crescer. E, de algum modo, ele sabia que, dali a muitos anos, quando suas mãos já tivessem se tornado terra e suas memórias tivessem se dissolvido no vento, as pedras ainda estariam lá. Não como lembranças, mas como sementes. E o mar, sempre o mar, esperaria. O velho fechou os olhos e deixou que o cheiro de cera derretida da lamparina se misturasse ao aroma seco do trigo. A trança, pendurada como um pêndulo lento, parecia contar o tempo de outra maneira, não em horas, mas em suspiros. Ele não se lembrava mais do rosto da mulher que a tecerá, só da textura dos fios entre seus dedos, ásperos e macios ao mesmo tempo, como as algas que o mar deixava na praia após as tempestades. Lá fora, um grilo começou a cantar. Não era a estação deles, mas o velho não se surpreendeu. As coisas fora de lugar sempre chegavam até ele, cartas sem remetente, pedras com formas de animais, sonhos que não eram seus. Uma vez, anos atrás, um pássaro branco pousara em seu ombro e ficará ali por 3 dias, imóvel, até que um vento súbito levou embora. Nunca soube se tinha sido um presságio ou apenas um descuido do céu. Ele se levantou, os ossos rangendo como madeira velha, e aproximou-se da janela. O campo de trigo estendia-se como um mar verde-ouro, ondulando sob a lua cheia. Em algum lugar além da colina, o verdadeiro mar respirava. O velho sabia que, se fechasse os olhos com força suficiente, ouviria o rumor das ondas quebrando nas rochas, o mesmo som que o acordava todas as madrugadas, mesmo estando tão longe da costa. De volta à mesa, pegou um pedaço de papel amarelado e uma caneta de pena. Não havia mais cartas para escrever, é verdade, mas as palavras ainda coçavam suas mãos. Traçou linhas sem sentido, curvas que se transformavam em espirais, depois em ondas. Quando abriu os olhos, viu que havia desenhado um barco pequeno, frágil, com uma vela rasgada. Sorriu. Não era a primeira vez que suas mãos faziam isso sozinhas. A lamparina piscou. O óleo estava no fim. Ele soprou a chama e ficou na escuridão, ouvindo o silvo do vento entre as frestas. A trança balançava, agora apenas uma sombra contra a parede.
O velho pensou nas pedras que enterrou ao longo dos anos, cada uma com um nome que só ele conhecia. Não eram tumbas, mas marcadores de passos, de respiros, de coisas que não precisavam ser ditas. Quando o sono veio, ele sonhou com um homem a cavalo. Desta vez, porém, o cavaleiro parou, desceu do animal e tirou o chapéu. Não havia rosto sob a sombra, apenas um vazio que não era ausência, mas sim uma porta entreaberta. O velho estendeu a mão e tocou o peito do estranho. Sentiu o batimento de um coração que não era seu, mas que conhecia bem o mesmo ritmo das ondas, do trigo, da trança balançando na parede. Acordou com o primeiro clarão do dia. A lamparina estava fria, o papel com o desenho do barco continuava sobre a mesa. Do lado de fora, o trigo já começava a dourar. O velho vestiu a túnica desgastada, calçou as botas e saiu. Caminhou até o centro do campo, onde a terra era mais macia. Ajoelhou-se e cavou com as mãos, até que seus dedos encontraram a pedra que procurava. Era lisa, quase quente, como se tivesse sido aquecida pelo sol de muitos verões. Levou até a casa e colocou-a ao lado das outras, no canto da sala. Depois, tirou a trança do prego e a enrolou cuidadosamente em torno da pedra, como se fosse um casulo. Não havia mais nada a fazer, exceto esperar. Sentou-se na cadeira de balanço, os olhos fixos na porta aberta. O cavaleiro não voltaria, mas isso não importava. O mar também nunca viera até ele, e mesmo assim o velho sempre soubera que estava lá. Esperando. Como as pedras. Como o trigo. Como a trança, agora silenciosa em seu novo lugar. O vento trouxe o cheiro de sal. Ou talvez fosse só a memória do cheiro. Não havia diferença. O velho fechou os olhos e sorriu, porque, de algum modo, tudo já havia acontecido antes. E aconteceria novamente. Sem pressa. Sem despedidas. Apenas o ritmo antigo das coisas que permanecem. O sol desceu até a linha do horizonte, esticando sombras longas pela sala. A madeira da cadeira rangeu suave, marcando o tempo como um relógio de areia. O velho não abriu os olhos, mas sentiu o peso da luz diminuir, substituído pela frescura da noite que se instalava devagar, como um hóspede conhecido. As pedras na prateleira não brilhavam, mas guardavam em si o reflexo de todas as luas que já as tinham tocado. A trança, agora enrolada em torno da última, parecia respirar ao ritmo da maré distante um suspiro que só ele ouvia. As outras bonecas, alinhadas em silêncio, não eram mais objetos, mas companheiras de uma espera que não tinha nome. Não havia pressa nelas, nem saudade. Apenas a certeza de que tudo que fora colhido o trigo, as histórias, os ossos do cavaleiro perdido voltaria à terra no tempo certo. Lá fora, o vento mudou de direção, trazendo o murmúrio das espigas no campo. O velho abriu os olhos por um instante e viu, no limiar da porta, a sombra alongada de um cavalo parado, imóvel como se esculpido na própria escuridão. Não havia cavaleiro, nem armadura, nem sinal de luta. Apenas o animal, quieto, como se também soubesse que algumas chegadas são apenas retornos. Ele não se levantou. Não era necessário. O cavalo baixou a cabeça, como em reverência, e depois se dissolveu na noite, levado pela brisa que agora cheirava a terra úmida e a algo mais antigo que o sal, algo como poeira de estrelas. O velho fechou os olhos novamente, pela primeira vez em anos, não sentiu o peso da espera. Porque entenderá, finalmente, que não era ele que cabia segurar o tempo, mas sim deixar que o tempo carregasse, suave como a maré que volta sempre, mesmo quando ninguém está olhando. Na manhã seguinte, a cadeira de balanço ainda se movia, vazia. As bonecas continuavam em seus lugares, a trança enrolada na pedra, e o trigo no campo inclinava-se sob o sol como se nada tivesse mudado. E nada havia mudado, de fato. Apenas o velho não estava mais ali ou estava em tudo, no rangido da madeira, no cheiro do pão queimando no forno abandonado, no eco de cascos que às vezes ainda se ouvia ao anoitecer, vindo de nenhum lugar e indo para nenhum. O mar nunca chegará até ele. Mas, no fim, o velho compreenderá que também não precisará ir até o mar. Bastará ficar onde sempre estivera, como as pedras, como o trigo, como a memória do vento. E assim, sem alarde, a história se fechou sobre si mesma, como uma onda que se quebra na areia e volta para o oceano, levando consigo apenas o que já era seu.